Sobre Estados Unidos. Se estivesse vivo, John F. Kennedy completaria hoje 100 anos. E o 35º presidente dos Estados Unidos ainda marca muito a memória do país. O Kennedy fez parte de momentos históricos da Guerra Fria, da Batalha do Vietnã. A gente lembra que ele foi morto a tiros quando fazia uma passeata na cidade de Dallas, antes de completar o mandato em 1963. Ele foi o representante máximo do clã, que sempre foi uma espécie de família real americana. John Fitzgerald Kennedy. Carismático, sedutor, foi aos 43 anos o mais jovem chefe de Estado americano e o primeiro católico. Dono de uma retórica única, foi uma referência para vários presidentes que vieram depois dele. Nasceu em Massachusetts, em uma família rica de ascendência irlandesa. Formou-se na tradicional Universidade de Harvard. Em 1941, se alistou na Marinha. Durante a Segunda Guerra Mundial, o barco torpedeiro em que o jovem Kennedy estava foi afundado por um destroyer japonês. Mesmo ferido, ajudou a resgatar a tripulação e foi condecorado por isso. Ao voltar da guerra, ingressou na política, estimulado pelo ambicioso pai. Em 1946, foi eleito pela primeira vez deputado pelo Partido Democrata. O passo seguinte foi o Senado. O toque de glamour ficou por conta do casamento, aos 36 anos, com uma jovem repórter 12 anos mais nova, Jacqueline Bouvier, com quem teve os filhos Caroline e John Jr. Em 1960, foi escolhido candidato à presidência pelo Partido Democrata. O adversário dele, o republicano Richard Nixon, era o franco favorito. A campanha entrou para a história porque, pela primeira vez, os candidatos se enfrentaram em um debate transmitido pela TV. Nas urnas, o resultado foi apertado. Kennedy derrotou Nixon por uma pequena margem e foi eleito o 35º presidente dos Estados Unidos. Foram quase 3 anos no poder. Anos intensos e turbulentos. Em 1961, autorizou a fracassada tentativa de invasão da Baía dos Porcos, organizada por exilados cubanos que faziam oposição a Fidel Castro. No mesmo ano, em plena Guerra Fria, Kennedy pôs o pé no acelerador para vencer a corrida espacial com a então União Soviética. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No ano seguinte, a tensão com os soviéticos atingiu um nível crítico com a crise dos mísseis, que quase provocou um terceiro conflito mundial. A instalação de mísseis soviéticos em Cuba fez com que o presidente ordenasse um bloqueio naval à ilha. A crise foi contornada depois que os soviéticos se dispuseram a retirar os armamentos em troca da promessa de Kennedy de que os Estados Unidos não invadiriam a ilha. Os breves anos Kennedy foram marcados ainda pela luta a favor dos direitos civis e pelos primeiros eventos da Guerra do Vietnã. Tudo terminou em 22 de novembro de 1963, durante uma visita à cidade de Dallas, no Texas. No auge da popularidade, o presidente foi morto a tiros quando desfilava em carro aberto ao lado de Jack. As balas foram disparadas por um atirador solitário, Lee Oswald, que foi preso e morto a tiros 2 dias depois, diante das câmeras de TV. A comissão Warren concluiu que Oswald agiu sozinho. Mas muitos americanos ainda acham que o crime foi o resultado de uma grande e bem planejada conspiração. Mais de 50 anos depois de sua morte, Kennedy continua firme no imaginário coletivo dos americanos, mesmo que nem tudo tenha sido como parecia ser. O casamento com a sofisticada Jackie estava longe de ser perfeito. Kennedy também ficou célebre pela habilidade de seduzir com a oratória. Seus discursos são exemplos da arte de lapidar as palavras para encantar e persuadir as plateias. Uma de suas frases mais famosas e citadas
foram pronunciadas logo no discurso de posse. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. As palavras sempre tinham enorme impacto no momento em que eram pronunciadas. O que o presidente talvez não soubesse é que falava para a posteridade. O centenário de John Kennedy é também o tema do Arquivo N dessa semana. O programa resgata a história dele, que, com atitude de galã, liderou as promessas de grandes transformações de uma nação. É quarta-feira, às 11 da noite, no Arquivo N. E daqui a pouco, os servidores do Rio tentam derrubar